O tema que estudaremos este trimestre é o tema da adoração. Sabe, este assunto da adoração é muito importante, porque está no coração do texto bíblico, que é um dos fundamentos para a existência da igreja remanescente. O texto você conhece, é Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vou ler. E vi outro anjo pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Veja, na introdução das lições deste trimestre, vou me limitar a comentar sobre este texto. Vou mencionar algumas aplicações práticas deste texto. Observe bem, o texto começa mencionando um anjo com o evangelho eterno. Não é preciso dizer muito para explicar que este anjo simboliza o povo de Deus que ele levantou em 1844 para anunciar ao mundo o evangelho e a hora do juízo. Eu pergunto, estava sendo pregado o evangelho antes do aparecimento deste anjo? Claro que sim, só que pela metade. As pessoas conheciam a primeira parte do evangelho, ou seja, a causa, que é a maravilhosa graça de Jesus, mas infelizmente não conheciam a segunda parte, ou seja, o resultado do evangelho, que é uma vida de obediência aos eternos princípios de Deus. Por isso era necessário que aparecesse um povo com a mensagem completa, e esse povo é o remanescente. O remanescente tem como finalidade da sua existência pregar o evangelho eterno, que não contém apenas o perdão, mas também a obediência e a restauração. Jesus não morreu só para nos perdoar os nossos pecados. Ele também morreu para nos libertar do poder que o pecado exerce em nossa vida. Esse poder o pecado tinha sobre nós desde a queda dos nossos primeiros pais. Mas o texto que estamos comentando nesta introdução afirma que o evangelho eterno também envolve a adoração. E aqui vemos um perigo, porque assim como o inimigo, ao longo do tempo, tentou deturpar o evangelho, torcê-lo, deformá-lo e amputá-lo, fazendo com que os homens pregassem apenas a metade do evangelho, assim também aconteceu com o tema da adoração, que faz parte do verdadeiro evangelho eterno. O inimigo tentou deformar a adoração, e hoje, muitas vezes, pensando que estamos adorando a Deus, às vezes estamos adorando a nós mesmos, sem perceber o sorriso sarcástico do inimigo, que dissimuladamente, assim, sutilmente, foi nos levando para onde ele queria. Assim, querido, é preciso reconhecer as características da verdadeira adoração. E as lições deste trimestre nos mostrarão, através da vida dos adoradores dos tempos bíblicos, o perigo que ameaça o povo de Deus em cada esquina do caminho. Voltemos ao texto. O versículo diz que o anjo que João viu com o evangelho eterno na mão dizia que a verdadeira adoração envolve temor. Temei a Deus e dai-lhe glória, diz. Naturalmente, este temor não tem nada a ver com o medo doentio, que é o fruto da entrada do pecado no mundo. Este temor tem que ver com reverência, mas como o inimigo é astuto, ele pode fazer com que as pessoas adorem a Deus como se fossem escravas, com medo de receber o castigo enfurecido do patrão. Este tipo de adoração vai levar você a uma experiência neurótica, cuja principal motivação é o medo.
Mas se o inimigo não consegue levar você para esse extremo, então vai tentar levá-lo para outro. Quer dizer, tratar a Deus como se fosse alguém como você, como seu camarada, seu amigo de jogar bola, jogar numa pelada por aí, nada mais. Mas o texto afirma que a verdadeira adoração envolve temor no sentido de respeito, de reverência. Deus é um Pai maravilhoso. Ele não quer escravos. Ele deseja que seus filhos sejam filhos. Ele não está procurando máquinas programadas para obedecer. Ele anseia seres que o adorem voluntariamente, porque reconhecem a soberania divina e também reconhecem a dependência humana. Sabe, querido, ninguém pode se aproximar de Deus com medo, mas também ninguém deve se aproximar dele como se ele fosse qualquer outro ser humano, porque Deus é Deus e o homem é homem. Bom, outro pensamento que se destaca no texto é que a glória na verdadeira adoração deve ser dada unicamente a Deus, não ao adorador. O centro da verdadeira adoração é Deus e não os sentimentos dos seres humanos. Por isso, quando alguém diz, eu gosto de cantar este tipo de música porque eu me sinto bem, aí, querido, é necessário considerar se o centro da experiência é Deus ou o sentimento humano. Quando alguém defende um tipo de música, seja antigo, seja moderno, mas defende esse tipo de música com unhas e dentes, a ponto de agredir o espírito de unidade da igreja, aí é preciso pensar se o centro da adoração é Deus ou é um estilo de música. A adoração só pertence a Deus. E qual é a razão? A razão é que a hora do seu juízo chegou. Quer dizer, que o verdadeiro evangelho e a verdadeira adoração também incluem um sentido de prestar contas. Não é apenas faça as coisas como você quiser, não. Mas faça o que eu digo, porque queira você ou queira não, terá que prestar contas. O juízo envolve a ideia de prestação de contas. Há um juiz que sabe tudo, conhece as verdadeiras intenções. Você pode dizer coisas muito bonitas com a boca e esconder sentimentos egoístas em seu coração, mas chegará um dia quando tudo isso será exposto, porque Jesus não é apenas o seu Redentor, ele também é o seu juiz. No Monte Sinai, o próprio dedo de Deus escreveu: não farás imagem nem nenhuma semelhança alguna do que está acima no céu, nem embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás perante elas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus forte, zeloso, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me obedecem. Deus é um Deus zeloso. Ele quer tudo. Ele não quer apenas uma parte da tua vida. Ele quer todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente, todas as tuas forças. Deus não está interessado nos meios compromissos, na obediência parcial, nas obras do teu tempo, do teu dinheiro, do teu ser. Ele quer a tua devoção completa, não pedaços da tua vida. Um dia, a mulher samaritana, em certa ocasião, discutiu com Jesus sobre o melhor lugar, o melhor tempo, o melhor estilo de adoração. Jesus disse que estes aspectos não tinham tanta importância, o lugar de adoração não é tão importante quanto a razão por que você adora e quanto do teu ser você oferece a Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Quer dizer então que há uma forma
de adoração que agrada a Deus, agradável a Deus. E qual é essa adoração? Vamos ver. Em primeiro lugar, Deus se agrada com a adoração como a sua palavra ensina. Há muitas pessoas que dizem: eu gosto de pensar em Deus como alguém que... E apresentam a ideia do tipo de Deus a quem eles gostariam de adorar. Mas, querido, eu não posso adorar ou criar a minha própria imagem de Deus. A imagem de Deus que mais se acomoda com minha maneira de ser, ou politicamente correta, e adorar essa ideia de Deus que eu me faço, não, porque isso é idolatria. Não, eu não posso fazer o meu próprio Deus. A adoração deve ser baseada na verdade das Escrituras e não na minha opinião pessoal. Jesus disse à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Isso está em João 4:23. Adorar em verdade significa adorar a Deus como a Bíblia realmente o revela. Em segundo lugar, como lhe agrada a Deus a oração? Deus se agrada com a adoração autêntica. Quando Jesus disse que devemos adorar em espírito, não se referia ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito. Nós fomos criados à imagem de Deus e, portanto, somos seres completos, que Ele desenhou para que pudéssemos nos comunicar com Ele. Pois, portanto, a adoração é a resposta de nosso espírito ao Espírito de Deus. A adoração que agrada a Deus é profundamente emocional e doutrinária ao mesmo tempo. Com o nosso coração, ao mesmo tempo que com a cabeça. Quando Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, estava querendo dizer que a adoração deve ser autêntica, sentida de coração. Não se trata apenas de dizer as palavras certas. Você precisa acreditar no que você está dizendo. A adoração que não vem do coração não é adoração. Não serve de nada. É um insulto a Deus. Quando adorarmos, como dissemos anteriormente, Ele olha além das nossas palavras, observando a atitude de nosso coração. O perigo é que muitas pessoas confundem as emoções comovedoras produzidas pela música com aquelas estimuladas pelo Espírito Santo. Mas não são iguais, não. A verdadeira adoração acontece quando o nosso espírito responde a Deus, não a uma melodia. De fato, algumas canções sentimentais e introspectivas impedem a adoração, porque em vez de se concentrar em Deus, passamos a focar a atenção nos nossos sentimentos. Bom, em terceiro lugar, Deus se agrada com a adoração reflexiva. O mandamento de Jesus de amar a Deus com toda a tua mente é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada que cantemos hinos, oremos com apatia e exclamemos com indiferença, glória a Deus, sem pensar no que estamos fazendo, no que estamos dizendo, porque talvez naquele momento não conseguimos pensar em mais nada para dizer. Se não pensarmos naquilo que fazemos quando adoramos, a adoração é inútil. Portanto, a tua mente deve estar naquilo que você diz, naquilo que você canta. Além disso, querido, seja específico, veja, porque se alguém chega até você e repete, eu te louvo 10 vezes, você provavelmente pensa, e por quê? Você preferiria 2 agradecimentos específicos, te agradeço porque me emprestaste pão, do que 10 muito obrigado vagos que não dizem nada. Bem, com Deus também é assim. Finalmente, Deus se agrada com a adoração prática. A palavra de Deus afirma em Romanos, capítulo 12, verso 1, o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis
os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que Deus quer o teu corpo? Porque sem o corpo não podemos fazer nada nesta vida. Na eternidade receberemos um corpo novo, transformado. Mas enquanto estivermos nesta terra, Deus diz: dá-me o que você tem, dá-me teu corpo. Ele está sendo prático sobre a adoração. Veja, você gosta de música? Claro que gosta, pois Deus é a fonte da verdadeira música. A música é a linguagem celestial. Só que Deus não quer apenas a tua música. Ele quer todo o teu ser. Você já imaginou se quando o homem estava perdido, Deus tivesse começado a cantar uma bela canção e nos deixasse morrer neste mundo? Mas não, Deus fez algo prático. Ele enviou seu filho para morrer como sacrifício vivo e agora ele espera a mesma coisa de mim e de você. Pois durante estes 13 meses, destes 3 meses, as 13 lições, nós vamos estudar o tema da adoração desde diferentes pontos de vista. Que Deus te abençoe.